Biologia, natureza, manifestações da vida, o espírito e o embrião humano, órgão no corpo espiritual, início da reencarnação, interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade, recapitulação, árvore genealógica genética, a genética e a melhoria do homem, combinação, a fecundidade e a esterilidade, a ideia de evolução. São os tópicos que serão vistos no decorrer desse subitem. Biologia. Como devemos compreender a natureza? A natureza é sempre o livro divino onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evolvendo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Todos nós estamos aqui na Terra para cumprir uma etapa importante da evolução. Ao observarmos a beleza de tudo que existe na natureza, podemos compreender que a vontade divina, o amor divino, traz para nós muitos pontos de reflexão em cada detalhe, nas cores dos pássaros, nas cores das flores, e assim sucessivamente. Portanto, a natureza é um livro divino que quem tem olhos de ver consegue fazer uma boa leitura. As manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do Verbo divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra. Então, a vida nos vários reinos da natureza é um processo de aperfeiçoamento da vida na Terra? Sim, em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus como o Verbo divino da criação infinita. E, no quadro sem fim do trabalho da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam os seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal. Toda expressão de vida na Terra estão catalogadas dentro de um processo de evolução, de aperfeiçoamento, de crescimento. E com isso, todos vamos caminhando para esse sentido de aperfeiçoamento, para esse sentido de aprimoramento, para alcançarmos o esplendor de uma vida melhor, de uma vida maior. 29. Os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião do corpo em que se vão reencarnar e, em caso afirmativo, chegam a operar nos complexos celulares da herança física para que os corpos futuros sejam dotados de certos elementos aptos a satisfazerem as circunstâncias da prova ou da missão que hajam de cumprir? No caso dos espíritos envolvidos, senhores de realizações próprias, inalienáveis, essa cooperação quase sempre se verifica junto ao esforço dos prepostos de Jesus, que operam nesse sentido com vistas ao porvir de suas lutas no ambiente material. Então, nós vamos caminhando aqui na Terra, passando por um conjunto de ações e situações, e na hora da gente reencarnar, dentro daquilo que nós já conquistamos evolutivamente, e quando temos um objetivo superior para cumprir aqui na Terra, tem uma equipe, como ele coloca, de prepostos de Jesus, aqueles engenheiros biológicos, né, vão lá ajudar, através de um processo de magnetização, para que a gente adquira certas características necessárias à etapa evolutiva que temos que cumprir aqui na Terra. Cada um recebe seu quinhão. Temos de considerar, todavia, que os espíritos rebeldes ou indiferentes, desprovidos dos valores próprios indispensáveis, têm de aceitar a deliberação dos prepostos referidos, os quais escolhem as substâncias que merecem ou que lhes são imprescindíveis no processo de resgate ou de evolução. Então, cada um está onde se faz necessário o seu aprimoramento íntimo, o seu aperfeiçoamento. Então, cada um nasce onde tem que nascer para cumprir a função que tem que cumprir, para fazer aquilo que é necessário fazer para o seu processo evolutivo, para o seu processo de crescimento. Todos têm que seguir um caminho definido pela justiça divina, definida pelos padrões que o amor divino estabelece para cada um de nós. Então aqui é importante a gente voltar e ver que, quanto um espírito é evoluído, ele tem como imprimir no seu corpo físico as características necessárias para a missão que ele tem que cumprir aqui na Terra, e aquilo que lhe falta é ajudado pelos prepostos de Jesus. Nós vamos encontrar isso num capítulo chamado Reencarnação do Segismundo, no livro Missionários da Luz, muito minuciosamente explicado. E lá tem 2 ou 3 casos interessantes. Tem depois o Volpini, que acontece o aborto.
E já no caso aqui dos espíritos rebeldes, é determinado para eles algumas situações que eles terão que vivenciar e aquilo que eles não poderão vivenciar. Então, se alguém tem que cumprir determinadas missões, ele vem em condições de cumprir aquelas missões. Se não tem condições de cumprir, ele vem em outras circunstâncias, em outras situações e vai passar por aquilo que é necessário. Então, vamos lá. Há órgãos no corpo espiritual dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensiva às esferas espirituais mais próximas do planeta. Então, conforme nós estamos, quanto mais próximo do planeta, da Terra, nível da Terra para baixo, da Terra para cima, até um determinado padrão de elevação, o espírito vai ter tudo que a gente tem aqui na Terra. Lógico, mais aperfeiçoado, mais sutil, mais sublime. A partir do momento que passa a ser determinadas esferas superiores, aí as coisas mudam de figura. Já o corpo físico, excetuadas certas alterações impostas pelas provas ou tarefas a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo espiritual. Então, cada um de nós temos uma etapa, temos umas condições a cumprir aqui na Terra, e com isso temos um corpo equivalente àquilo que nós tínhamos no perispírito. Exteriorização essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira, no mecanismo das heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. Cada um de nós temos que passar por uma provação, temos que passar por um testemunho, e dentro desse conjunto de situações de provação e testemunho, nós vamos estar recebendo o que é que nós fazemos jus para esse aprimoramento, para esse crescimento e para alcançarmos patamares superiores da nossa evolução. Certo? Então, para conseguirmos determinadas elevação, temos que passar por determinadas experiências, por determinadas circunstâncias e nascemos com limites. E para cumprir determinadas missões aqui na Terra, também temos que ter algumas vantagens a mais. A reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano. Desde o instante primeiro de tais manifestações, a entidade espiritual experimenta os efeitos da sua nova condição. E importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza quase inteira liberdade, até a consolidação total dos laços materiais com o novo nascimento na esfera do mundo. Então, cada espírito tem a sua condição, cada espírito tem a sua necessidade, e a condição dele vai determinar se ele pode ficar mais lúcido durante a gravidez e até mesmo na fase da primeira infância, ele pode ficar mais lúcido. São aquelas crianças que sempre sonham, que vê, que às vezes agem como se fossem adultos, e a partir de um certo momento, volta tudo a estar com a condição de normalidade. Então, são espíritos que têm missões a cumprir, que têm objetivos a cumprir, que têm trabalhos superiores a realizar. Eles têm uma certa liberdade na época da infância de poderem, junto com seus protetores e mentores, fazer certos trabalhos. Já aqueles mais obscurecidos, eles têm que ficar bem monitorados, bem vigilantes, bem vigiados para fazerem certas recapitulações e seguirem os imperativos de uma encarnação que prevê um processo evolutivo com bases mais firmes, mais rígidas. Quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade então ligada ao feto? Existem consequências verificáveis? Essas interpenetrações de fluidos é natural e justa, ocasionando não raras vezes fenômenos sutilíssimos, como os chamados sinais de nascença, que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia no estudo profundo das origens. Então, todos nós temos que aprender que temos compromissos a realizar conosco mesmo. E nessa interpenetração vai existir os chamados sinais de nascença. E tem aqui também, então, que ele está explicando que existe essa interpenetração e existe alguns sinais de nascenças inerentes a essas interpenetrações, mas que nós precisamos então começar a compreender mais situações relativas. E aquilo que a mãe passa durante a gravidez é meio delicado. E isso às vezes é tão complexo
que algumas coisas já podemos observar. Muitas das vezes, a mãe que não tinha determinadas doenças passa a ter a doença após a gravidez daquela criança específica. Então, ela tratou o espírito que estava reencarnando. E outras são curadas após a gravidez daquela criança. Algumas vezes a criança tem alguns sinais da doença que a mãe tinha, ou às vezes não. Depende de uma série de fatores. Então, a criança tratou a mãe daquele problema que ela tinha. E se a gente observar isso, a gente vai ver que a gravidez é um ato sublime e muito mais complexo do que imaginamos. De acordo com o compromisso da mãe com os filhos, é o resultado daquilo que se vem, daquilo que se espera, daquilo que se obtém. Cada um passa na vida um conjunto de situações para se expressar, para poder adquirir certos valores e certas experiências. E as tatuagens? Existem alguns teóricos que afirmam que a tatuagem pode imprimir nas crianças alguns sinais de nascenças inerentes à intoxicação pelas tintas, como manchas nas crianças nascer com manchas na pele, problema no fígado e outras coisas correlatas. Ainda não tem essa chamada comprovação científica e acredito que nem estudos mais sérios, mas nós temos que começar a fazer as observações para saber se realmente é positivo ou negativo o efeito das tais tatuagens e procurar orientar os jovens das consequências de cada ato. Como afirmei, não estou fazendo uma afirmativa. Estou falando que existe uma teoria e uma suposição que deve ser observada, que deve ser analisada. Tudo deve ser observado, analisado para o crescimento de todos. 33. O espírito, em cada uma de suas encarnações, faz recapitulações de suas etapas evolutivas, assim como se verifica com o embrião material que recorda, antes do nascimento, toda a evolução da sua espécie? Então, o embrião vai passando por transformações, tal qual nós vivenciamos em outras épocas. Essa recapitulação se verifica, na maioria dos casos, pela oportunidade que oferece à alma encarnada de se portar retamente, nas mesmas circunstâncias do passado culposo. Porém, não constitui regra geral, salientando-se que, quanto maiores as aquisições de sabedoria e de amor, mais afastado se encontra o espírito em aprendizado na Terra dessas rememorações das experiências materiais, de cuja intimidade dolorosa poderá então prescindir pela sua expressão superior de espiritualidade. As recapitulações que se faz durante a gestação são inerentes a um conjunto de fatores, a um conjunto de situações que cada espírito apresenta, que cada espírito passa naquele momento, exterioriza naquele momento. E assim nós temos que procurar entender que todos nós estamos sujeitos a passar por certas capitulações, por certas situações para entendermos melhor as situações vivenciadas, entendermos melhor o que estamos fazendo aqui e qual a nossa finalidade. Mas essas capitulações nem sempre são necessárias quando o espírito já está numa condição superior. E aí a gente tem que saber respeitar que fazer regressão de memória não, para essas pessoas que não têm que fazer recapitulação pode trazer prejuízo ou não vai ser conseguido. 34. A denominada árvore genealógica dos seres humanos tem idêntica significação no plano espiritual? Na esfera espiritual, persiste o mesmo esforço na conservação e dilatação dos afetos familiares e, ora nos trabalhos regeneradores da Terra, ora na luz santificante dos planos siderais, transformam-se as paixões ou sentimentos ilegítimos em sagrados liames do espírito. Todos vão passando por certas situações, por certas experiências, por certas condições para alcançar um processo evolutivo. Então, a nossa árvore genealógica, ela tem uma função de ser. A nossa árvore genealógica, quando a gente vê os primos, tios aqui na Terra, são para nossos devidos ajustes. E no plano espiritual, nós vamos nos agir, nos reunir, nos interagir de acordo com uma condição mais refinada de sentimentos, de afetos, de finalidade. E todos nós vamos estar, então, sendo direcionados para esses objetivos maiores, para esses objetivos superiores. E aqui,
nós vamos transformar determinados sentimentos que não são muito legítimos em elos de ligação pelo amor. Então, aquele primo difícil, aquela prima difícil, aquele tio complicado, os pais e irmãos que não se entendem muito bem, estão dentro de um processo de transformação para transformar as paixões em sentimentos mais elevados, mais condizentes com espíritos de maior categoria. Em cada etapa que a gente passa, a gente se aperfeiçoa um pouco. A árvore genealógica, porém, como se conhece na luta planetária, não se transporta ao plano invisível porque aí os veículos de sangue são substituídos pelas atrações dos sentimentos de amor sublime, purificados no patrimônio das experiências e lutas vividas em comum. Então, a nossa árvore genealógica aqui na Terra tem um conjunto de situações que nós temos que trabalhar. No plano espiritual, já nos reuniremos junto àqueles que têm afinidade de sentimento. Logicamente que se a pessoa veio como nosso parente, nós temos a obrigação e o dever de estender-lhe as mãos. E nesse contato social que nós temos, nesses atritos, nesses reencontros bons e ruins, nós vamos nos fortalecendo, vamos nos formando o nosso novo caráter para podermos um dia nos unir pelo sentimento de amor, pelo sentimento de compaixão. A genética está submetida a leis puramente materiais? As leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular. Dentro dos seus postulados materialistas, esses agentes psíquicos, mais vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão junto às correntes da profunda fonte da vida. Então aqui, a questão da genética é muito delicada. Então todos nós vamos estar caminhando, vamos estar passando por um processo de evolução e somos gerenciados por agentes psíquicos do próprio espírito, como daqueles que são encarregados dessa ou daquela missão, junto à pessoa que está reencarnando. E os postulados materiais, eles têm sua razão de ser. Por mais que a gente queira negar determinadas situações, determinadas condições, nós temos que lembrar das vítimas da talidomida. As pessoas tomavam a talidomida e as crianças nasceram faltando braço, faltando perna, faltando com uma série de deformidades. Nós temos que entender que existem pessoas que nascem com várias sequelas devido à sífilis dos pais. E aí, quando se trata essa sífilis de forma chamada artificial, por remédios químicos puramente, dentro do conceito da homeopatia, essas crianças então nascem com o chamado luetismo, que é chamado de terciário, que é dificílimo de tratar com graves alterações mentais. Será que todo mundo estava dentro desse processo de passar por situações muito adversas? Por outro lado, se a mãe toma sulfur de CH7 para cima, durante a gravidez não muito alto, entre 7 e 30, a menos que já tenha tomado o remédio em alta ou outra diluição superior, durante a gravidez a criança nasce com a saúde invejável. Bom, então, as nossas ações humanas podem interferir na saúde da criança. Isso já estava previsto pela espiritualidade. Tudo bem. Estava previsto, então designa um espírito especial para ali. Mas nós temos que procurar entender e ver que, dentre tudo isso, dentre todas essas condições, existe uma força física e uma força psíquica. E aí nós temos que ter muito cuidado para não achar que tudo é previsto para passarmos aqui por situações de sofrimento que estamos passando. Tem determinado país que a água dele está muito contaminada por arsênico. E hoje eu li uma matéria que o país vizinho também está passando pela mesma experiência. Aquelas pessoas nascerão com certas limitações, certas tendências e certos problemas de saúde inerentes a tomar uma água intoxicada. Tem uma região da Índia que nasceu-se muitas crianças com os mais variados problemas, principalmente com cegueira e surdez, devido à intoxicação da água promovida por uma certa indústria. Ou seja, em todas as regiões existem problemas que nos fazem pensar. Hoje a epigenética nos faz fazer grandes reflexões. Se o plástico da mamadeira pode trazer grandes complicações para as pessoas, então nós temos que ter cuidado
para entendermos que existem interferências humanas que podem trazer grandes complicações para a vida das pessoas. Eis porque os geneticistas comumente se deparam incógnitas inesperadas que deslocam o centro de suas anteriores ilações. Então, quando você chega e quer achar um postulado materialista simplesmente, você também tem que levar em conta o lado espiritualista também. Mas se você levar o lado espiritualista simplesmente, você tem que levar em conta o lado materialista também. Então, conforme nós podemos ver, tem um jogo de força que move para lá, move para cá, e nós temos então que começar a entender que esse jogo de força vai nos conduzir para reflexões maiores, para entendermos algo mais. Assim como tem substâncias que causam câncer, tem substâncias que causam impotência, tem certas substâncias que causam promiscuidade, como o flúor, por exemplo. Então nós temos que prestar muita atenção para não fazermos uma afirmação e as pessoas vão olhar para a gente e falar assim, mas ele não sabe tanto porque tem esse outro lado, tem esse outro lado, tem esse outro lado. Então, em condições naturais, as predisposições psíquicas do espírito vai prevalecer. Em condições naturais. A partir do momento que tem uma ação humana qualquer para prejudicar desta ou daquela forma, para beneficiar desta ou daquela forma, aí as predisposições psíquicas do espírito deixam de prevalecer e entram aí outros fatores que cabe nos estudar. Pode a genética estatuir medidas que melhorem o homem? Fisicamente falando, a própria natureza do orbe vem melhorando o homem continuadamente nos seus processos de seleção natural. Nesse sentido, a genética só poderá agir copiando a própria natureza material. Então, dentro do processo natural, o homem vai passando por transformações que vai se melhorando como ser humano. Se essa ciência, contudo, investigar os fatores espirituais, aderindo aos elevados princípios que objetivaram a iluminação das almas humanas, então poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo. Mesmo porque, de outro modo, poderá ser um notável mentora da eugenia, uma grande executora das formas celulares, mas estará sempre fria para o espírito humano, podendo transformar-se em títere abominável nas mãos impiedosas dos políticos racistas. Então, a genética pode trazer para nós um conjunto de dados, um conjunto de fatores importantes para nós fazermos a reflexão daquilo que nós vamos alcançar amanhã. Tem certas substâncias que, se a gente ingerir, por alguma forma, vão trazer para nós alterações mentais, vão trazer para nós alterações complexas e complicadas. E com isso, nós vamos então procurar compreender, e temos que procurar compreender, que a vida é para nós um conjunto de fatores, um conjunto de regras que nós temos que prestar atenção. Como estamos lidando com essas interferências? Até então, até um determinado momento, eram desconhecidas. Agora que conhecemos, como estamos fazendo? Então, as pessoas mais afeitas a determinadas ideias estranhas, nós temos que ter cuidado com elas, nós temos que procurar nos informar, nós temos que procurar pensar de uma forma diferente, de uma forma mais coerente, para alcançarmos uma manhã de luz, uma manhã de fraternidade e de paz. Mas, então, nós temos na genética, naturalmente fazendo o processo evolutivo do homem, e nas interferências que o homem pode fazer, positivas ou negativas, trazendo complicações ou benefícios. No caso da homeopatia, todo remédio homeopático que a mãe tome, a criança terá disposições melhores, melhor capacidade intelectiva, melhor capacidade de agir frente à vida e, principalmente, muito mais saúde. Uma mãe tratada com homeopatia, a criança não adoece. A menos que deixam lá ingerir qualquer tipo de alimento impróprio, conforme existem muitos, aí os problemas ocorrem naturalmente. Mas, com uma alimentação saudável, a criança não adoece. Ah, mas assim, com alimentação saudável também, os outros que não trataram com homeopatia, vêm com a predisposição genética, e a predisposição genética ativa vai causar doenças, vai causar adoecimentos.
37. As combinações de genes aconselhadas pela genética podem imprimir no homem certas faculdades ou certas vocações? Alguns cientistas da atualidade proclamam essas possibilidades, esquecendo, porém, que a vocação ou faculdade é atributo da individualidade espiritual, inacessível aos seus processos de observação. Então, eles vão lá, o gen tal até tem a tendência para isso, o gen tal tem a tendência para aquilo. Você manipular esses genes para ativá-los ou desativá-los é um fator. Mas como tem a vocação espiritual, tem a individualização do espírito com as suas características próprias, você manipulando a genética, e lá vem aquele espírito passando por uma série de transformação para fugir daquela regra que você quis que ele seguisse. Assim entendendo, assim compreendendo, nós vamos ver que existem dados muito mais complexos, muito mais sofisticados a serem observados do que simplesmente as características de um gene. Tem o espírito, com as suas necessidades, tem a alimentação, tem os tratamentos que são feitos. Os geneticistas podem realizar numerosas demonstrações nas células materiais. Todavia, essas experiências não passarão dessa zona superficial em que, tratando das conquistas, das provações ou da posição evolutiva dos espíritos encarnados. Então, as demonstrações das células materiais, por mais que se demonstre, por mais que se pesquise e procure entender, elas têm uma barreira. Porque são as conquistas ou as provações da posição evolutiva daquele espírito encarnado. De repente, ele pode ter autorização para adquirir características diferentes e, de repente, quanto mais mexer, mais ele vai ficar perturbado. Então, nós temos que ter muito cuidado de não querermos brincar de Deus, porque brincar de Deus foi motivo de muitos espíritos ser banidos de capela. Se a genética está orientada por elementos psíquicos, como esclarecer as conclusões tão exatas do mendelismo? Portanto, questões, elementos psíquicos para definir as características genéticas, mas e o elemento psíquico? E aí, a epigenética mostra que sífilis, gonorreia, sarna, tuberculose, câncer, mercúrio, alumínio, metil e determinados plásticos causam alterações substanciais na personalidade da pessoa. Comprovadamente. Então, e o psiquismo, o espírito que está reencarnando, como que fica nessa história? Ele foi separado para reencarnar naquela família devido a essas características. Então, vamos citar que um país X não sabe que essas condições causam tantos transtornos, tantos problemas. E lá naquele país, todo mundo vai nascer com limitações causadas por esses problemas, por essas situações. Todos aqueles espíritos foram para lá porque tinham que passar pelaquela aprovação? Eu tenho minhas dúvidas e certamente todos vocês também terão. E nem todos aceitarão, que todos têm que passar pela mesma situação. Até porque existem os espíritos que têm necessidade de reencarnar e não precisavam de passar por aquela experiência dolorosa. Mas a justiça divina sempre nos permite passar por condições de aprendizado. E aí, tudo bem, faz parte do aprendizado, mas não da necessidade do espírito. Nós temos que prestar atenção nisso e procurarmos mostrar. A doutrina espírita não é só colocar para o outro que o espírito reencarna e tem todo um karma para cumprir. Não, a doutrina espírita não é só isso. A doutrina espírita é raciocínio. Conforme no início desse capítulo, Emmanuel lembrou, nós temos que raciocinar, vem as informações, como ele mostrou para a gente que a física newtoniana provou os movimentos de alguns, a base dos movimentos do universo, como que funcionaria. Mas, de repente, alguém chegou, criou a teoria da relatividade e mostrou que o universo não funciona tão bem como Newton previu. Tão exato como Newton previu. Tem umas nuances. E essas nuances têm a teoria da relatividade, que ao entendermos a relatividade, teremos que entender outra. Então, em condições normais, o psiquismo do espírito interfere potentemente naquilo que se quer fazer, ou naquele corpo que ele vai gerar. Mas saiu daquela condição normal, alterações ocorrem gradativamente, substancialmente,
que fogem ao controle de quem não entende o psiquismo, de quem não entende as energias psíquicas, de quem não procura entender outras realidades transcendentes da vida. O mendelismo realizou experiências notáveis, porém, ainda encontra fenômenos inexplicáveis no processo de suas observações positivas. Vai-se mister considerar igualmente que, em escalas decrescente, nos reinos da natureza, a genética apresenta resultados felizes nas suas demonstrações pelo material simples e primitivo tomado para suas observações práticas. Então, quanto mais incipiente for a inteligência, quanto mais incipiente for a vida, mais as experiências feitas por Gregório Mendel vão estar certas. Fora desse padrão de incipiência da inteligência, vai ter interferências. Muitas interferências. Hoje, a manipulação genética nas plantas traz transtornos gravíssimos para os seres humanos. Então, tem uma série de situações que o homem interfere na natureza sem pensar nas consequências espirituais, nas consequências psíquicas, criando problemas muito grandes para o porvir, colocando em risco a própria raça humana na Terra. Tais como os complexos celulares de plantas e de animais, constituídos por expressões rudimentares. Então, aqui, nessas práticas que existem na manipulação da genética, nos seres mais primitivos, você vai conseguir, mexendo nos complexos celulares das plantas, fazer muitas mudanças, conforme já tem feito muitas. Mas dos seres humanos tem algumas complicaçõezinhas a mais. Mas existem certas substâncias que alteram substancialmente as características humanas, principalmente no mental. Em escala ascendente, contudo, onde a evolução psíquica apresenta as suas características de intensidade e realização, a genética encontrará sempre os fatores espirituais, convocando-a para um campo mais vasto e mais sublime de operações. Então, quando se trata de seres humanos ou mesmo dos animais domésticos, tem algo mais sofisticado que é uma barreira para a genética, ela não vai conseguir compreender tudo, ela não vai conseguir entender tudo. Mas nós temos que procurar entender que as manipulações genéticas existem e muitas substâncias que nós ingerimos interferem substancialmente na nossa genética. E se nós mudarmos o nosso modo de alimentar, a nossa postura frente à vida, muda também as nossas características genéticas. É muita informação, são muitos dados para serem observados. Quais as causas do nascimento de monstruosidades entre os homens e entre os animais? Não podemos olvidar que, entre os homens, esses fenômenos dolorosos decorrem do quadro de provações purificadoras, sem nos esquecermos, igualmente, de que o mundo terrestre ainda é escola preparatória de aperfeiçoamento. Então, primeira coisa, pode acontecer de tudo, porque a Terra passa por situações e fenômenos de aperfeiçoamento. Então, o que eu disse ali atrás, das interferências na nossa genética devido a substâncias químicas, está condizente aqui. Então, provações sem que nos esquecemos de que a Terra está sempre passando por aperfeiçoamento, quem está aqui tem que aperfeiçoar. E às vezes a pessoa nasce, não era para vivenciar aquela experiência, mas entrou de gaiato no navio, foi pego de surpresa no meio da viagem e passou por uma situação que não era para passar. Mas serviu de aprendizado, serviu para o seu processo evolutivo naturalmente. Pois bem, os produtos teratológicos constituem luta expiatória não só para os pais sensíveis, como para o espírito encarnado sob penoso resgate do pretérito delituoso. Então, vem algumas situações que a criança nasce com várias mutilações, várias alterações graves, é tanto provação para o espírito quanto para os pais. Então, tem um momento, tem aquela situação que tem um endereço certo. Quanto aos animais, temos de reconhecer a necessidade imperiosa das experiências múltiplas no drama da evolução anímica. Então, os animais já têm uma outra situação. É uma evolução anímica, é um processo de evolução que está sujeito a várias regras diferentes das dos seres humanos. E um momento de dor, de mutilação, também está ajudando aquele ser a evoluir.
Mas também não podemos esquecer, ou melhor, também temos que nos lembrar que certas substâncias que podem ser colocadas na ração ou na pastagem, que vai causar interferência na formação do embrião, causando deformações. Aí, culpa da intoxicação que foi colocada ali, punição para o dono, que vai ter o prejuízo de ter um animal deformado. Certo? Em tudo, porém, busquemos divisar a feição educativa dos trabalhos do mundo. E aí, nos animais, existe um detalhe que muitos espíritas não gostam que fale, que são as maldições, que são energias deletérias acumuladas em torno da família, das pessoas que são donas dos animais. E como ele diz aqui que está tudo dentro de um processo purificador, então, muitas das vezes, os animais morrem de doença que os donos teriam que morrer. E já vi casos da pessoa ter uma cadelinha, e a cadelinha, então, dá câncer nas mamas, e a mulher desesperada para tentar tratar aquela cadelinha, para curar a cadelinha, lógico que não curou, mas ela sentiu que ela tinha começando a desenvolver um nódulo, e o nódulo desapareceu. Assim como pessoas têm... O cara tem tendência a ter um câncer e o animal dele morre lá de um câncer. São energias drenadas. Já que o animal está na sua fase final, essa energia que estava naquela pessoa vai ser drenada para o animal. Pode parecer absurdo, mas não é um caso só que a gente já viu, são muitos. Vai drenada para o animal. Então, a pessoa perde o seu animal de estimação, mas adquire saúde. Temos muitos casos sugestivos de entendermos isso. Não quero dizer que seja uma regra, mas é sugestivo de entendermos isso. Temos que pensar sobre o assunto aqui, né? Para pensar. Esse livro aqui foi escrito para que a gente pense. E assim vai sucessivamente. Ah, mas não existe maldição. Existe uma condensação de energia que nós temos que ter cuidado com ela. Nós não entendemos toda a condensação de energia. Não entendemos todas as manipulações energéticas que existem na Terra. Por isso, temos que ter certos cuidados para não tomarmos posições que não são compatíveis com a realidade transcendente da vida. A Terra é uma vasta oficina, dentro dela operam os prepostos do Senhor, que podemos considerar como os orientadores técnicos da obra de aperfeiçoamento e redenção. Em determinadas sessões de esforço, os homens são maus alunos ou trabalhadores rebelados. Nesses núcleos, os prepostos de Jesus podem edificar o mesmo trabalho de sempre. Mas, de que forma? Todavia, encontra a perturbação e a resistência dos próprios beneficiados. Razão pela qual a fonte de energias puras não pode ser responsabilizada pelos fenômenos que a perturbam. Operados pela indiferença, pela intenção criminosa ou pela perversidade das próprias criaturas humanas. Objeto constante do carinho desvelado do Senhor em todos os caminhos dos seus destinos. E Jesus, no seu enorme amor, entende as nossas mazelas, as nossas indiferenças, as nossas tendências más e nos dá a oportunidade de fazermos nosso processo revolutivo, nosso processo de redenção. Procuremos, assim, então, trabalhar intimamente para fazer o melhor possível dentro desse processo de edificação do bem, dentro desse processo de construção do bem. Em todo momento, a todo instante, nós temos que entender que tem certas responsabilidades e certos fenômenos que acontecem por causa da intenção criminosa. Alguém pode criar um vírus, pode colocar intencionalmente uma substância como um agrotóxico para causar doenças intencionalmente, porque intenção criminosa, pessoas perversas, pode colocar uma substância no plástico para causar determinadas ações. Não que o encarnado tenha consciência, mas o desencarnado que ajudou a montar aquele produto tem aquela intenção. E o encarnado, mal sintonizado, pouco vigilante das suas ações, vai por aquele caminho, segue a intuição do mal e constrói um universo de dores e sofrimentos que certamente mais tarde cairá sobre ele próprio. E assim nós vamos ver um conjunto de situações, um conjunto de ações, um conjunto de regras acontecendo para que todos possam caminhar para a direção necessária ao aprimoramento, ao aperfeiçoamento. E somente assim nós vamos estar construindo um melhor amanhã, vamos estar construindo melhores dias para o nosso futuro.
E a responsabilidade, então, pelo fato, recai em quem manipulou de forma errônea, de forma a provocar o dano. Então, quando a epigenética mostra para a gente que determinadas ações, determinadas situações podem acontecer de forma muito negativa, nós temos que lembrar que aqui nessa questão 39, Emmanuel traz para nós um conjunto de reflexões que sim, é possível os homens criar problemas para os homens. A Idade Média foi cheio disso. 40. A fecundidade e a esterilidade são provas? No quadro de interpretações da Terra, esses conceitos podem indicar situações de prova para as almas que se encontram em experiências edificadoras. Todavia, se considerarmos a questão no seu aspecto espiritual, somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito, que, na Terra ou fora dela, pode ser fecundo em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. Então, um espírito que está na condição de infértil, a mulher não consegue engravidar, o homem não consegue engravidar a mulher, eles podem criar uma creche, adotar crianças carentes, fazer uma série de trabalhos para aperfeiçoamento dos seus próprios espíritos, que é a obra de beleza e aperfeiçoamento de si mesmo e dos demais. Então, para todos nós, existem condições, existem fatos que nós precisamos implementar, empreender para melhor conquistarmos uma manhã de luz. 41. A ideia de evolução que tem influído na atmosfera de todas as ciências do mundo, desde as teorias darwinianas, representa agora uma nova etapa de aproximação entre os conhecimentos científicos do homem e as verdades do Espiritismo? Então, o processo evolutivo, só vamos entender o processo evolutivo se entendermos a reencarnação. Porque o princípio inteligente daquele animal vai fazer a transformação no próximo que vai nascer. Assim como o princípio inteligente daquela planta vai fazer a mutação no próximo que vai nascer. Então, os ciclos vão se aperfeiçoando. E a gente não vai conseguir explicar todos os meandros que existem nessas ligações, mas dá para a gente pensar. Todas as teorias evolucionistas do orbe terrestre caminham para a aproximação com as verdades do Espiritismo no abraço final com a verdade suprema. Então, todas as ciências vão caminhar, vão buscando, vão esperneando, mas chega um dado momento que eles vão deparar com o abraço da verdade suprema no Espiritismo, que é a reencarnação, que é a continuidade da vida, que é o estabelecimento de padrões de evolução e de crescimento e aperfeiçoamento que nós temos para conosco mesmo, que é o compromisso com a nossa consciência frente à vida, frente a Deus.